E aí, amigos, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui, gente, ele é um vídeo, assim, mais do que óbvio para muitas pessoas que são ateus, agnósticos, ou seja, pessoas que são céticas por natureza, né? A religião e a fé realmente são coisas malévolas. Malévolas porque engana a consciência humana, né? É uma ferramenta extraordinária de pessoas que são más intencionadas, né, para manipular e tirar proveito de pessoas que são desinformadas, né? Mas é um absurdo a quantidade de pessoas que ainda acha que a religião e a fé são coisas boas, são coisas positivas, e elas não admitem quando nós céticos falamos que isso atrasa o ser humano e isso é prejudicial à sociedade e ao indivíduo, né? Mas para não se estender muito em questões aqui filosóficas e tudo mais, eu vou ler aqui três matérias entre milhares de matérias, milhares de coisas que acontecem. Eu selecionei três para que vocês entendam por que a fé e por que as religiões do mundo, principalmente a cristã, que está impregnada aqui no Brasil, é uma coisa negativa, nefasta, e é uma coisa que a sociedade moderna tem que extinguir, ok? Então, não é questão de você que é crente acreditar ou não em Deus. Não é isso. É você colocar todas as suas fichas, apostar todas as suas fichas nessa divindade. Esse é o problema. E aí arrisca a vida de outras pessoas. Eu vou mostrar para vocês aqui essas três matérias. A primeira que eu quero mostrar para vocês é um estudo que foi realizado nos Estados Unidos pela Universidade de San Antonio, no Texas, né? O doutor cientista John Bartowski, juntamente com a equipe dele, de colegas, né, de lá, fez um estudo sobre as taxas de mortalidade infantil, né, nos países que estão religiosos e nas comunidades religiosas. E ele constatou que o seguinte, que os pentecostais, tá, pentecostais e os devotos de seitas fundamentalistas lideram o ranking de frequência de mortes infantis. Ou seja, eles recorrem muito à fé e não à ciência, ou seja, demoram muito a usar a ciência convencional, né, a medicina. Então eles vão recorrer muito à fé e isso aumenta o índice de mortalidade infantil. Ou seja, é constatado, entendeu? Foi constatado por esse estudo que é verídico o que a gente vem falando há muito tempo. A fé, ela tem esse lado negativo, entendeu? As pessoas confiam demais e aí terminam morrendo. Já fiz um vídeo sobre um pastor que foi mordido por uma cobra, né? Que muita gente falou que aquilo ali porque ele fez, tentou a Deus, coisa nenhuma, conversa fiada. Na verdade é que ele teve fé, muita fé por sinal. E mesmo tendo tanta fé, né, ele morreu. O pai dele já tinha morrido da mesma coisa e outras pessoas continuam sendo picados por serpentes nos Estados Unidos por causa dessa maluquice de fé. O link dessa matéria e das outras que eu vou falar estão aqui embaixo, tá, gente? Eu coloquei aqui embaixo. Então, o que acontece? Vou só ler para vocês aqui um trechinho dessa matéria, tá? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, a taxa de mortalidade infantil é maior entre fiéis de igrejas pentecostais e a causa mais provável disso é que nessas famílias ocorre com maior frequência a busca da cura pela fé, em detrimento dos recursos da medicina. Entenderam? Isso aí está bem claro, né? Ao examinar registro de óbitos infantis de 1.900 cidades, o pesquisador verificou que os devotos das crenças fundamentalistas, logo atrás dos pentecostais, estão em segundo lugar no ranking das maiores taxas de morte infantil. Em seguida, pela ordem, vem os evangélicos tradicionais, os protestantes e, por último, os católicos. Ou seja, os católicos, na verdade, aqui são os menos devotos, digamos assim, os que menos arriscam, né, aos seus filhos com essa fé. Eles vão procurar logo um posto médico, a medicina, para resolver logo o problema de saúde de seus familiares, principalmente das crianças. Então, segundo o ranking aqui, eles são os que menos, digamos assim, confiam nessa fé cega. Mas o ranking realmente está claro aqui para todo mundo. Primeiro, os pentecostais, depois os seguidores de seitas, né, das seitas fundamentalistas. Depois deles vem, pela ordem, os evangélicos, né, os evangélicos nós conhecemos muito aqui, e, né, tradicionais, tal, os protestantes e, por último, os católicos. Só não se fala aqui em morte nesse índice por causa de ateu, né? Claro, ateu não tem fé, então
obviamente ele vai procurar primeiro e última instância totalmente a medicina. Ele não vai nem sequer pensar em outra alternativa. Nem curandeiro, nem charlatão, nem ninguém com cristais. Ele não vai procurar logo os médicos especializados, né? Então, isso aqui prova que, pelo menos, o índice de imortalidade infantil é maior entre as pessoas que têm fé. A segunda notícia que eu quero mostrar para vocês é de um austríaco que escapou da morte, certo? Num acidente no elevador, e foi agradecer a Deus na igreja. E adivinha o que aconteceu, gente? Pois é, o que aconteceu foi que ele morreu na igreja. O altar caiu em cima da cabeça dele e matou. É o humor negro, né? O humor desse Deus dele é um humor negro, né? O austríaco Günther Link, um católico devoto de 45 anos, escapou da morte quando ficou preso em um elevador. Em seguida, foi para uma igreja agradecer a Deus, mas o altar de pedra caiu sobre ele e o matou, segundo o jornal britânico Telegraph. Tá ok? O caso ocorreu na igreja Windhaus, em Viena, capital austríaca. O senhor Link teve morte instantânea, segundo o jornal. Ele era um homem muito religioso, ficou assustado quando ficou preso no elevador e rezou para se livrar, disse Roman Hausner, porta-voz da polícia. Pouco depois ele saiu do elevador e foi direto para a igreja agradecer a Deus, disse o policial. O corpo de Link foi encontrado por paroquianos que chegou à igreja no dia seguinte para assistir à missa. Agora veja bem, gente, o que isso prova? Para mim é uma prova mais do que convincente, mais do que qualquer outra prova científica, de que esse Deus que ele adora aí, cara, não existe completamente. Não existe. Porque seria um Deus muito mau e sádico livrar o cara da morte do elevador e matar o cara dentro da igreja, o cara agradecendo. É ridículo. Esse seria um Deus com senso de humor mais do que ácido, né? Seria uma coisa assim abominável. Com tudo que o Deus da Bíblia realmente relatado na Bíblia é realmente tão mau e perverso a ponto de fazer algo desse tipo. Mas como eu não acredito nesse Deus, né? Não acredito sim que não exista absolutamente nenhuma força por nós. Então, coitado desse rapaz aí. Ele foi pego pela lei de Murphy, né? Então, o que poderia acontecer com ele nesse dia? Ou, quem sabe, alguém que pense dessa forma, né? Que o dia dele chegou, então ele tinha que morrer de qualquer forma. Eu não acredito nisso. Destino, para mim, é uma coisa que a gente faz. Eu não acredito que ninguém esteja predestinado. Então, para mim, realmente, a fé desse rapaz, desse senhor aí, foi realmente o grande culpado da morte dele. Infelizmente. Foi um acidente, mas se Deus existisse de verdade, fosse misericordioso, ele não teria morrido dessa forma, concordam? A terceira matéria que eu quero ler para vocês aqui aconteceu em fevereiro desse ano, tá? É uma matéria que não é nova, aconteceu em fevereiro, mas que eu não fiz um vídeo sobre isso e aproveitei o ensejo e vou mostrar para vocês. Um pastor de Joinville orou para uma fiel e a fiel morreu nos braços dele. O que aconteceu? O pastor viu ela passando mal, achou que ela estava endemoniada. Olha só, gente. E aí, em vez dele chamar, né, o socorro médico, né, o SAMU, foi o que ele fez? Foi orar para tirar o demônio da mulher. A mulher tinha um marca-passo no coração, não resistiu, né, e morreu ali mesmo na igreja, no altar, certo? O cara viu ela passando mal lá e pensou, né, só na cabeça de uma pessoa muito louca mesmo, achar que aquilo ali era demônio. E a coitada estava com muitas dores, passou mal, teve um ataque cardíaco, morreu ali. Sabe quanto tempo demoraram para chamar o socorro? 50 minutos. 50 minutos. Gente, isso aí em qualquer lugar do mundo daria cadeia para esse pastor. Por omissão de socorro. Omissão de socorro. Do lado do pastor, diz a matéria aqui, do lado dele estava uma obreira, né, que era enfermeira, e ela constatou que o pulso da moça estava quase em zero. Ou seja, ela já tinha constatado que o problema era físico, não era psicológico, era um problema físico. Ela estava com um problema cardíaco, né, físico, estava sem respiração e o pulso quase não existia. Mesmo assim, o pastor ficou orando. Depois de 50 minutos que ela não voltou, não ficou reanimada, foi que chamaram o socorro médico, mas já era tarde, ela faleceu lá mesmo. Então, só para vocês lerem, eu tenho uma ideia, vou ler rapidinho a matéria aqui, né? O pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Joinville, Santa Catarina, achou que a balconista Miriam Cardoso da Silva, de 34 anos, estivesse possuída quando ela caiu no chão durante o culto da Catedral da Família.
Em vez de pedir socorro médico, o pastor levou Miriam para o púlpito e orou para que se livrasse do espírito maligno. Ela morreu na mesma noite de segunda-feira. Na verdade, gente, ela morreu, parece que ela morreu no hospital. Desculpa aí, tá? O erro. Ela não morreu lá mesmo, ela morreu no hospital, mas por falta de, né? Ela morreu na mesma noite, aqui tá dizendo isso. Então, não fica claro para mim se foi lá na hora ou se ela morreu a caminho. Então, mas 50 minutos depois dela passar mal foi que chamaram alguma coisa. Miriam usava marca-passo e teve uma parada cardíaca. Enquanto o pastor orava, a técnica de enfermagem Gislaine Silva Machado Canoupe notou que a respiração de sua amiga estava lenta e pulsação fraca. O caso era grave, mas só 50 minutos depois alguém chamou a ambulância. Miriam teve outra parada cardíaca e não resistiu. Tinha 2 filhos, uma menina de 12 anos e um menino de 14. Aí que acontece? O delegado instaurou um inquérito e tudo mais, mas o delegado deve ser crente também, né? Disse que o pastor não tinha culpa nenhuma. E detalhe, o pastor deu no pé, viu? O pastor não. O pessoal queria fazer uma reportagem com ele para ver a versão dele e tal, mas ele deu no pé, sumiu de lá, tá? E o delegado disse que ele não tinha culpa, não. Mas eu acho que ele tinha culpa, porque ele faltou prestar o socorro, né, que ela estava precisando. Então, neste caso, eu acho que ele tinha culpa sim. Mas o delegado não pode inocentar ninguém, né? Quem deve fazer isso aí é a justiça, né? Cabe a ele levantar todo o laudo, fazer o inquérito do que aconteceu. Todos os links, gente, das matérias que eu falei aqui, estão aqui embaixo na descrição do meu vídeo, tá? Para vocês darem uma conferida. É por isso que eu volto a afirmar para vocês, e muitas pessoas são céticas, afirmam, estão corretíssimas, a fé e a religião é sim um veneno para a sociedade, é um veneno para o ser humano, para o indivíduo, entendeu? Porque ela sacrifica vidas de pessoas que estão iludidas com aquilo ali, acham que aquilo é a realidade, mas na verdade sabemos que não é realidade. Fé é algo que você aposta e sempre perde, gente. É isso que acontece. Quando você aposta na fé, você perde. As pessoas morrem. É assim que é a vida. A vida não é brincadeira, tá? A natureza cobra o seu preço. Se você é uma pessoa que tem consciência de que o que pode te ajudar é a ciência, porque a ciência busca as respostas, né? A medicina vai atrás de resolver os problemas de saúde das pessoas e tudo mais, e você opta em não utilizar da ciência nem da medicina, você está indo para o seu próprio risco, certo? Você está arriscando a sua vida e a vida dos seus familiares. É por isso que nós céticos reafirmamos: religião e fé são coisas perigosas, são coisas nefastas, são coisas que prejudicam o ser humano. Ok? Valeu, obrigado mais uma vez pela audiência. Tchau, galera.